Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo sobre a crise que houve entre Garro e Memphis Depay pela camisa. Já passou? Quero te contar alguns bastidores em relação a isso. Além de Memphis e Garro que inclusive não joga o derby, só volta contra o São Bernardo. Quero te contar também sobre outros assuntos nesse blend de informações, por exemplo, negociações, tá? Quem pediu mais de última hora na negociação Corinthians, Denner e Chelsea? Vou te contar essa história, por isso que o anúncio ainda não foi feito. Vamos também falar nesse blend de informações que o Corinthians se reuniu com o staff, né, do Tales e também com os representantes do New York City para tentar fechar, né, a permanência do Tales até o fim desta temporada. E quero te contar também que o Palácios está fora de novo, não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Eu te falo por que tudo isso agora. Embora para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Vamos começar pela reunião de Thales Magno. Corinthians recentemente se reuniu através do seu executivo de futebol, Fabinho Soldado. Essa semana, inclusive, foi a reunião para definir o futuro do Thales Magno. Foi uma reunião que contou com o staff do jogador e principalmente com os representantes do New York City, que é o detentor aí dos direitos econômicos e federativos do Thales Magno. Lembrando, o Thales Magno está emprestado ao Corinthians até o meio desta temporada. E o Corinthians tenta um reempréstimo, porque não tem o dinheiro para fazer a compra agora. Enfim, são 15 milhões de dólares, né? Se fala entre 13 milhões e meio e até 15 milhões de dólares. É muita grana para comprar o Thales Magno no Corinthians, que é até o final do ano, alegando que a janela principal do Corinthians é do final do ano, enfim, aquela coisa toda, né, alegando também que não tem grana agora para fazer a aquisição em definitivo. Inicialmente, alguns bastidores dessa reunião, o New York City até topou emprestar o Thales Magno até o final do ano, mas sugeriu uma obrigação de compra. Vocês ficam com ele até o final do ano, já que vocês gostaram, e depois vocês compram por um X valor. O Corinthians inicialmente também recusou essa questão e tem tentado achar um meio termo. Se fechar na questão da obrigação de compra, eu acho que o Corinthians vai fazer uma grande burrada, porque nós estamos falando de 15 milhões de dólares ou 13 milhões e meio de dólares, é muita grana. Para mim o Thales não vale isso, tá? O próprio clube pagou 8 milhões, enfim, e agora quer vender por 15. É complicado. Mas as negociações continuam. O Corinthians acredita que está bem encaminhado, que vai fechar. O Corinthians ficou otimista depois do último encontro. Vamos aguardar, como diz o cafezeiro, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir, né? Falando mais do Esporte Clube Corinthians Paulista. Dedo no like. Falando agora do Denner, por que você não viu falar mais nada do Denner, né? O jogador que está aí com uma negociação avançada para se transferir para o Chelsea da Inglaterra por 8 milhões de euros mais bonificações. Caso ele atinja 20 partidas, né, na equipe principal, joga 20 partidas pela equipe principal do Chelsea, o Corinthians receberia mais 4 milhões de euros, tá? O que acontece é o seguinte, há um pequeno detalhe que na última hora o Corinthians antes praticamente ia assinar a transferência dessa forma, o Corinthians pediu um pouco mais. O Corinthians quer um pouco mais, ou né, na entrada à vista, né, que eles fariam um pagamento de 8 milhões. O Corinthians quer um pouquinho mais aqui, eu não sei quanto, se é 8 milhões e meio, se é 9, ou quer também, se não for possível aqui, o Corinthians quer um pouquinho mais nos bônus, então nas bonificações. Enfim, e isso, né, atrasou um pouco ali o final das tratativas e da assinatura de contrato. Entre Denner e Chelsea tá tudo certo, não há problema nenhum. O jogador já acertou salários com o Chelsea, enfim, não há nenhum problema, até porque ele ganha 6 mil reais no Corinthians. O que o Chelsea oferecer para ele, meu amigo, já é muito, né? Então já tá tudo certo entre jogador e Chelsea. O Corinthians que fez esse pedido no final desagradou o Bertolucci, desagradou um pouco o Chelsea, mas eu acho que ainda vai ser contornado isso. Mas é bom vocês entenderem que já tem um negocinho aí, velho, tá? Já se por exemplo, falhar, vocês já ouviram aqui pela primeira vez, se por acaso essa transação venha a dar errado. Mas eu acho que não, né? O Corinthians não deve ter pedido muito a mais.
e essa negociação deve ser fechada. O que eu fui atrás para vocês, e eu sempre falo aqui que jornalismo é prestação de serviço, é trazer um retorno para vocês, pô. Eu falo isso em relação ao jornalismo, vou falar sobre isso no curso de jornalismo que eu vou lançar. A gente, quando dá uma informação, a gente depois não pode esquecer essa informação. O torcedor tem que ter um retorno, tem que saber. E aí, o que deu aquele caso lá? É o que eu sempre procuro fazer para vocês, tá bom? Deixa o like aqui e fale sobre o Denner, né? Que tem aí negociação bem avançada com o Chelsea da Inglaterra. Dedo no like. Olha só, o Palácios, informação exclusiva do canal Café do Setorista, está fora de novo, né, de um jogo do Corinthians. Não foi relacionado novamente, né, para um jogo do Sport Clube Corinthians Paulista na temporada 2025. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá, gente? Não há nenhuma lesão no Palácios. O Palácios não está no departamento médico do Corinthians. O Palácios treinou normalmente com o elenco nos últimos dias. Treinou no time reserva, não teve problema nenhum. Enfim, tá treinando, tá correndo, não há nenhum problema físico, não há nenhuma lesão com o Palácios dessa vez, tá? Antes que você já comece a chamar o Palácio de Doutor Palácios. Claro, né, para vocês, que o Palácios teve um problema, né, de indisciplina no Corinthians, tá? Teve um problema de indisciplina, e agora é a gente aguardar e ver o que o Corinthians vai fazer em relação a isso, se o Ramon vai perdoar, mas já é o segundo jogo, tá? Que o Palácios não é relacionado. Eu não sei que ato foi esse de indisciplina, mas o Ramon e o Emiliano não gostaram. Foi no pós-jogo do Noroeste, contra o Noroeste, na Neoquímica Arena, ou seja, né? Esse jogo foi no último sábado. Ele não foi relacionado para a partida contra o Novo Horizontino e também ficou de fora da partida contra o Palmeiras. Então, tem essa questão aí, tá? Tem essa questão envolvendo o nosso querido Diego Palácios, tá? Jogador que agora, né, segue fora, mas não é por lesão, é algum problema, né, de indisciplina. Não sei o que é, não quiseram me falar, mas teve indisciplina. E esse é o motivo, é a opção do Ramon, opção técnica do Ramon, né, técnica e disciplinar do Ramon e do Emiliano, que o Palácios não foi relacionado. Comenta aqui embaixo e dedo no like. Passou é o nosso título. Já foi a treta entre Garro e Memphis? Vamos lá, gente. Tem gente que diz que houve treta, tem gente que diz que não houve. Vamos à verdade por informações que eu colhi com fontes das. É muito caráter, é muita gente abençoada no clube que me passou isso. Então tem um meio termo para isso. Primeiro que não existe mais nada hoje, já foi superado, tá? Não existe nenhuma treta entre Garro e Memphis. Se domingo contra o São Bernardo, o Garro não só volta a jogar contra o São Bernardo, informação que eu cravo exclusiva para vocês do canal Café do Setorista, ele volta contra o São Bernardo no próximo domingo. Se domingo ele marcar um gol, ou o Memphis marcar um gol, eles vão se abraçar, já está resolvido. Mas não posso deixar também de dizer, isso aí não é querer criar crise, porque isso já passou faz uma semana, mas existiu. Também não vamos dizer que não passou, porque tem gente que deu a informação e não pode ser chamada de mentirosa. A verdade é a verdade. Eu estou sempre do lado da verdade. Houve um descontentamento, sim, do Garro, que já foi resolvido, tá? Entre os atletas, né? O André Ramalho, o principal deles, um líder do grupo, realmente, de fato. Esse é o verdadeiro capitão, né, do Corinthians, né? Ele tomou a frente da situação, mais alguns atletas também, e resolveram a questão, porque o Garro, sim, quando soube na notícia, ficou extremamente, enfim, decepcionado, magoado e chateado, tá? Ele ficou, né? Esse papo que foi tudo aceito na boa, entendeu? Não, isso não existiu. A verdade, precisamos encontrar o ponto de equilíbrio, né? Nada em demasia é bom, e sempre, né, trazer para vocês a verdade. E claro, né, sempre respeitando a apuração de todos, mas eu acredito muito nas fontes com quem eu converso dentro do clube, e elas me falaram que houve descontentamento, houve problema, mas está resolvido. Que agora há até um exagero nas redes sociais falando do assunto, porque o assunto já está contornado, já está resolvido, e teve muito jogador que ficou do lado do Garro, tá? A insatisfação, isso é uma informação nova no Blend, a insatisfação passou do Garro para outros atletas do elenco comprar a briga do Garro. Eles entenderam que não era para tirar a camisa 10 do argentino, mas depois tudo foi resolvido, o André Ramalho tomou a frente, né, e acabou resolvendo esse problema, não há mais nenhuma crise entre Garro
em Memphis, mas houve lá atrás, tá? O Garro achou que o Memphis deveria ter deixado quieto, mesmo que estava no contrato, ficou chateado também com a diretoria corintiana. A chateação foi até mais com a diretoria do que com o próprio Memphis, viu? Essa é a verdade. Mas aí, né, a diretoria viu que fez bobagem e fez uma festa, né, uma passagem de camisa com a torcida, né, como se fosse dando um doce para a criança, dizendo: olha, essa aqui é mais bonitinha, essa é mais bonita, fica com essa é mais bonita, filhinha, pega essa, olha que bonita essa, não chora, entendeu? Foi o que assim, a diretoria do Corinthians, o marketing do Corinthians é uma vergonha, velho. Essa é a verdade, tá? Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A troca de camisas entre Rodrigo Garro e Memphis Depay. Sim, o Garro está perdendo a camisa 10. Você concorda com isso? Tem novidades para o derby, algumas surpreendentes. E Thales Magno por mais tempo, é tudo que o Corinthians quer. Pessoal, tá dando o que falar. Realmente eu não achei que isso fosse acontecer. Achei que era um zum, uma especulação. Falei aqui até num vídeo recente, né? Poxa, o Fabinho Soldado foi perguntado no Podpah se o Garro perderia a camisa 10 pro Memphis Depay e o Fabinho deu uma hesitada na hora, né? Do tipo, vamos ver, isso é uma questão que tem que ver ainda, não sei o quê e tal. Eu falei, opa, achei que ele ia dizer, não, isso é uma bobagem, o nosso 10 é o Garro e tal. E aí depois a gente foi descobrindo que foi uma exigência do Memphis quando chegou, colocada em contrato. Ele chega e acho que ele veste a 7 inicialmente, depois a 94. E agora o Memphis, que é a camisa 10 da seleção da Holanda, né, quando jogava lá, gostaria de vestir a 10 do Corinthians. Só que a 10, até então, tinha um dono. E um dono que em muito tempo, olha, desde de Jadson talvez, não fazia jus a vestir a 10 do Corinthians. Porque a 10 é uma camisa simbólica, né, gente? A 10 é a do craque do time, é o cara que faz o time jogar, é o cara da bola parada, do pênalti, da cobrança de falta, da meia armação, da finalização. Lembrou, obviamente, né, no imaginário do torcedor, mesmo sem grandes títulos, né, o que o craque Neto fazia, né, com a perna esquerda e a camisa 10 às costas, sendo protagonista do Corinthians. Então, provavelmente isso mexeu com o imaginário do Corinthians, até porque nos últimos anos aí, né, o Roger Guedes acabou usando a 10, ele não era um 10 de ofício, né, era o 10 porque, enfim, era o craque do time. O Matias Rojas, então, nem se fala o que esse maluco fez com a camisa do Corinthians. Então, quando o Garro assumiu a 10, começou com a 16 e botou a 10, e sempre tem aquela história, né? Putz, será que ele vai bem? E aí ele foi melhor ainda do que com a 16. Ele já estava bem com a 16. Com a 10 ele explodiu. E aí ela ganhou uma simbologia nova. De repente vem essa história que a gente não consegue entender da onde os caras tiraram de que, sei lá, o Garro tem que perder a 10 pro Memphis Depay. A questão é que não é só isso, e o marketing do Corinthians está trabalhando de uma forma muito interessante, até eu diria, de condução das coisas. Não é o Memphis apenas que vai ganhar a 10. Rodrigo Garro, a partir de agora, será o camisa 8. E sabemos, eu e você, a importância que tem a camisa 8 na história do Corinthians. Inclusive a rede social do Corinthians nas últimas horas começou a postar alguns célebres jogadores que vestiram a 8 e honraram essa camisa espetacular. Luizinho Polegar, o Renato Augusto, e daqui a pouco vai aparecer aí no Instagram do Corinthians Paulinho, Basílio, outros tantos que eu estou esquecendo agora, e o maior de todos, o grande Dr. Sócrates. Então a camisa 8 ela é muito simbólica no Corinthians, isso é um fato. Isso é um fato. E ok. Acho que estão tentando nos colocar para que a gente enxergue de uma forma mais positiva, mais interessante. Olha o copo meio cheio. Tá bem. Não é só o Memphis que ganhará a 10. Rodrigo Garro ganhará a 8. Mas o 10 é o craque do time, concordo? E a 10 ela já estava muito bem representada. Não é que o Garro não estava jogando, sei lá, ou ela estava meio, né, num jogador X, meio aposentada, meio escanteada. Não. A 10 estava muito bem usada. E aí, de repente, você cria um factoide aí desnecessário. Porque vai que o Garro se incomoda. Aparentemente não, tá? O Garro é um cara muito tranquilo, a gente sabe. E pelos bastidores, por tudo que eu tô vendo, a condução das coisas tá sendo muito bem feita. Muito bem feita. Mas tomara que não tenha nenhum problema assim de melindre, né? Do tipo, poxa, né? É estranho, né? Você coloca no contrato do cara e aí, ó, não, a 10 não é mais sua, tá? Agora é do fulano.
sendo que esse que detinha a 10 fez chover praticamente no ano passado, naquela sequência maravilhosa. Um cara super importante pro time, que tá vivendo até um drama pessoal, né? E que o Corinthians está abraçando, o torcedor também. E aí, de repente, ele tem que lidar com isso. E aí o que aconteceu é que, diante dessa especulação, né, que ficava apenas na especulação, de repente vazaram algumas imagens na Neoquímica Arena com o telão exibindo esse slogan: agarro, la ocho. Agarro la ocho. Um trocadilho, porque agarro de agarrar, né, a 8, ou agarro, a 8. Agarro a 8. Agarro la ocho. Exibida no telão e ele cantando com a torcida organizada ali, né? Feliz da vida e tudo mais, para poder anunciar que o Garro, a partir, sei lá, de amanhã, depois, será o novo camisa 8 do time. A 8 tem uma simbologia tremenda no Corinthians, mas o 10 é o craque do time. Então, vamos lá, queria saber a opinião de vocês, né? Como corintianos, assim, né? Como é que pegou em vocês essa questão do Garro agora vestir a 8 e o Memphis Depay vestir a 10? Vamos falar desse jogo, desse derby contra o Palmeiras. Tem um desfalque de última hora, que é o José Martínez. Nem sei se ele seria titular, mas ele, assim como o Thales Magno precisa, ele foi aos Estados Unidos para renovar visto de trabalho. Quando voltou, não voltou a tempo de realizar o último treinamento, e aí, por precaução, ele deve pegar um banco de reservas. Mas tem uma novidade, aliás, duas. O Mateuzinho, que eu achei que estava fora, se recuperou da lesão muscular e vai para o jogo. Então não precisa pensar no Jacaré, no Léo Maná, não sei quem, vai ser o Mateuzinho. Agora, na esquerda, o cara que treinou entre os titulares foi Hugo Farias, né? Porque o Matheus Bidu, ok, não começou o ano muito bem, mas já mostrou a sua capacidade. O Diego Palacios não joga. E aí, dos 3 laterais, a escolha para um derby é o Hugo. Bem questionável. Com André Ramalho e Kaká na defesa, e aí do meio campo para frente, Ranieri, Alex Santana, André Carrilho, Coronado, Memphis e Yuri. Aí não tem mistério. Aí só substitui, né, a figura do Martínez ali, que nem sei se jogaria como titular, mas com Alex Santana ali fazendo a segunda volância, Carrilho, Coronado, na ausência do Garro, né? Pode ser que o Garro pegue um banquinho, mas eu acho difícil, mas pode acontecer. Coronado titular, Memphis e Yuri no ataque. Esse deve ser o time do derby contra o Palmeiras no Allianz Parque nesta quinta-feira. Você gosta do time? E pra gente fechar, o Fabinho Soldado começou a se reunir com dirigentes do New York City para a permanência do Thales Magno. O Thales tem só 22 anos, está emprestado até metade do ano, com um valor de compra, né, de 13 a 15 milhões de dólares, o que gira em torno de 80 a 90 milhões de reais. É impensável você adquirir o Thales Magno agora, mesmo que ele tenha poder de revenda e tudo. Todo mundo sabe da condição financeira do Corinthians. Então, o ideal, até em combinado com o jogador que quer permanecer, é fazer com que os caras prorroguem esse empréstimo até a metade, até o fim do ano, né, de 2025, para que ele possa não perder as principais competições, possa ter uma sequência, possa ter mais tempo aqui, porque a ideia dos caras também do Grupo City, né, do New York City, é valorizar o jogador, né, para depois fazer uma outra revenda, e ele tem idade para isso. Então aqui eu tenho certeza que ele vai se valorizar, e muito, por isso que a ideia, né, do Thales permanecer aqui até o final da temporada, e o Corinthians está bem confiante nessa situação.